São 7h07, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. E a partir de agora, o Manhã no Ar dá sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Simultaneamente estarão comigo os jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação, Oriana Brianese, diretora de conteúdo dos jornais A Crítica e Manaus Hoje, o André Alves, editor executivo do jornal A Crítica, o Dante Graça, editor executivo do portal A Crítica, e a Adriane Diniz, apresentadora do programa A Crítica Notícia da rádio A Crítica FM. A ordem das entrevistas foi definida aí por sorteio. Cada uma delas terá 40 minutos. O entrevistado de hoje será o candidato José Ricardo, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Formado em economia, José Ricardo ministrou aulas em faculdades da capital. Foi eleito vereador nos anos de 2004 e 2008. Em 2010, venceu a eleição para deputado estadual, conquistando aí mais de 38 mil votos. Em 2014, foi reeleito. Atualmente, ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa. Muitíssimo obrigado, José Ricardo, por ter aceito o nosso convite, ter esse espaço aqui com a gente, para a gente conversar sobre os seus planos de governo, caso eleito para a Prefeitura. Eu vou fazer, colegas, hoje a primeira pergunta, então, que é justamente relativo ao seu plano de governo. Você é presidente da Comissão de Direitos Humanos, mas eu lendo o plano de governo, na verdade, tem apenas um tópico sobre isso, né? Eu gostaria de saber mais o que vai ser feito nesse sentido de direitos humanos. Existe uma polêmica muito grande, né? Muita gente acha que os direitos humanos está defendendo o bandido. Eu quero saber de que forma pode dar uma resposta para a sociedade com a falta de segurança, mas ao mesmo tempo também ajudar essas pessoas a ter um futuro. Na verdade, bom dia, Daniela, bom dia a todos e a todas. Bom dia. Direitos humanos, na verdade, é uma das linhas de ação nossa no governo. Nós temos lá 13 grandes linhas de ação, áreas de atuação, e uma delas está relacionada à área da assistência, da cidadania e direitos humanos. E nesse foco nós temos ações, por exemplo, na área da juventude, o foco da juventude, nós temos das crianças e adolescentes, portanto, ações relacionadas à área de prevenção, combate à violência contra as crianças. Ali também está contemplado ações em relação aos idosos, às pessoas com deficiência e também dos indígenas. Também temos a comunidade LGBT. Então, na verdade, nós temos de vários segmentos da sociedade, onde vão ter ações voltadas para garantir seus direitos, por exemplo, das mulheres, direito das mulheres, também está nessa ação maior, uma das 13 grandes ações da administração nossa lá. Então, direitos humanos, inclusive quando se fala de direitos humanos, nós estamos falando exatamente como o nome já fala, direitos das pessoas. Não especificamente moradia faz parte. Relacionado à segurança, que é o que normalmente se na Assembleia, por exemplo, a linha dos direitos humanos é isso, lutar por moradia é um direito humano, a questão da saúde e educação, direitos humanos, é que ficou meio historicamente no passado, quando direitos humanos era voltado para, vamos dizer assim, combater os excessos do Estado, na ditadura militar. Então, o direito dos presos políticos, por conta da repressão. E acabou ficando muito essa ideia, de você estar questionando alguém que é preso, bandido, mas direitos humanos não tem nada a ver com isso. Na sua gestão ele vai ter esse caráter mais amplo? Ah, sim, com certeza. Como eu acho que todas as gestões, quando fala de direitos humanos, a nível nacional do governo Lula, Dilma, direitos humanos, direito das mulheres, direito das minorias, a questão da igualdade racial, o foco de direitos humanos é isso, cuidar das crianças. Nossa administração vai ter esse foco de valorizar a vida, Então, falar dos idosos, a população idosa está crescendo, então nós temos programas voltados para atender os idosos, temos o Estatuto do Idoso, que não é respeitado hoje na cidade de Manaus, como política pública municipal. Isso vale em relação às crianças e principalmente em relação à juventude, Porque a juventude hoje é a grande vítima da violência, você vê jovem matando, jovem morrendo, há um extermínio de jovens. Então, essa vai ser uma grande linha de atuação na nossa gestão. Você citou aí o governo Lula, Dilma, com certeza esse assunto vai estar aqui também sendo discutido, mas eu vou deixar para os meus colegas, começando com a Adriane. Olá, Daniela, eu ia fazer outra pergunta, já que você falou sobre isso, vou começar logo com essa parte hoje. A notícia em todo o país, o fato do ex-presidente Lula ser réu, depois das investigações da Lava Jato, E tem todo um processo de impeachment que foi encerrado agora. O senhor acredita que fazer parte do PT hoje lhe prejudica politicamente? Tendo visto que o senhor já faz parte há mais de 20 anos, o PT acompanhou toda a trajetória de oposição à situação até essa fase de agora. Isso tem lhe prejudicado quando o senhor vai para as ruas representando o PT, que está num momento político com uma imagem muito desgastada?
Bom dia, Adriane. Obrigado aí pela pergunta, né? Frequentemente as pessoas falam sobre isso, né? Ah, você é do Partido dos Trabalhadores, deveria sair do partido. Ah, você é uma boa pessoa, gosto de você. E talvez a questão do partido pode atrapalhar, mas não é bem o caso, né? As pessoas que acompanham a nossa caminhada, a nossa trajetória política e verifica que a questão partidária, ela propriamente não é o motivo maior para votar ou não votar. As pessoas olham, portanto, o compromisso que a gente tem. O nosso foco é exatamente as políticas públicas voltadas para segmentos e que normalmente, ao longo desses anos, a gente sempre apoiou. Por exemplo, a luta dos professores. Os professores reconhecem no José Ricardo a pessoa que sempre esteve do lado deles, lutando pela questão do salário, dos benefícios, contra retrocessos, como nós temos agora no próprio governo do Estado, na própria prefeitura, professores desrespeitados. Então, as pessoas reconhecem o nosso trabalho, inclusive acompanhando a questão da área da saúde, questionando o fato de que o governo está querendo reduzir o atendimento da saúde. Então, isso propriamente não estaria influenciando. Claro, tem pessoas que perguntam, mas por que você não sai do partido? Mas, candidato, me Pois não, permita, André. ali na sua propaganda política que aparece na TV, a gente percebe o número do PT, óbvio, é o número que o seu eleitor vai digitar na urna, mas a estrelinha do PT desapareceu e a sigla do PT está bem pequenininha. O senhor está com vergonha do PT? Não, de jeito nenhum. Estou há 21 anos no partido e graças ao Partido dos Trabalhadores nós tivemos grandes avanços sociais no Brasil e que isso ninguém vai retirar, né? O fato de o PT ajudar a tirar o Brasil do mapa da fome, da miséria a nível mundial, isso é um feito que ninguém tira do PT. E tem muita gente que muda de partido, né? Você tem uma série de políticos pula-pula, né? Então, eles não têm nenhuma identidade, eles não participam de nenhuma luta, tudo é conveniência política. É o caso de boa parte dos candidatos que nós temos aqui em Manaus. Agora, a sigla, o PT tem a estrela, tem a sigla PT, né? Abreviatura, e você tem um número. E numa eleição, na questão eleitoral, você enfatiza o número. Se você verificar, o prefeito de Manaus também, ele é do PSDB. Mas não aparece lá o PSDB, não aparece o Tucano lá, ele não coloca, ele coloca o número, porque é isso, as pessoas vão votar no número. Todo mundo sabe que o Zé Ricardo é do PT, a nossa história, a trajetória, e não tem nenhuma vergonha da nossa caminhada. No PT você tem pessoas de toda a natureza, né? Então o erro de alguns não vai, logicamente, manchar a história daqueles que não se envolvem em nada errado. Então, a estrela, ela continua, mas no momento eleitoral é o número. O número é o 13, as pessoas vão votar no 13, com certeza. Né? Ao responder a pergunta da Adriane, o senhor, exatamente, a primeira resposta, a primeira frase que você deu foi justamente essa, né? As pessoas conhecem minha trajetória e não fazem, muitas vezes, essa associação. Eu tive a mesma impressão do André, assim, de uma vontade de dissociar. O senhor acha exatamente isso? As pessoas conseguem ver o partido como quem pratica esse tipo de irregularidade, foi comprovada, está sendo investigada ainda em alguns casos, e as pessoas que não praticam, o senhor acha que hoje as pessoas têm esse discernimento ou elas encontram o PT, todo mundo no mesmo bolo? Na verdade, assim, a grande mídia sempre colocou agora, como o PT estava no governo, e você teve grupos políticos que não aceitaram a derrota na eleição, desde aquela data até hoje, você tem um massacre contra um partido político, que é o PT, que está no poder. Como agora o caso do Lula, né? Quero destruir o Lula, por quê? Porque ele é o candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas para presidente da República lá. Porque se a gente analisar bem, aqui no Amazonas, não tem ninguém do PT envolvido na Lava Jato. Mas no PMDB, Eduardo Braga é delatado, o Arthur Neto, o bisneto receberam recursos para a campanha deles, quase a metade dos recursos do bisneto do PSDB foi com recursos de empresas da Lava Jato. Paulderney Avelino está na Lava Jato, né? O Almar Aziz delatado, essa mesma acusação Alfredo também, Nascimento, se eu não estou enganada, todos na Lava Jato. Mas né? essa mesma, a Vanessa Graziotin também aparece nessa mesma acusação, não? Não. Não, em Não, outra, não tem, em outro nome. Então, todos esses partidos, o DEM, o PSDB, o PMDB, o PSD, né, no caso do Almar Aziz, e o PR do Alfredo, todos eles estão na Lava Jato, delatados na Lava Jato. Ninguém do PT. Me e é interessante que coisa. ninguém quer falar desses outros partidos e desses políticos do Amazonas. Me permita uma coisa, Dani. É comum que no discurso do PT, ao justificar erros, se coloque todo mundo no mesmo bolo. Essa resposta nós já ouvimos, candidato.
o senhor é um homem decente, eu não tenho dúvida disso, porque pelo menos até agora não tem nada que desabone a sua conduta. O senhor foi vereador, deputado estadual, e é, em tese até aqui, um homem limpo, mas fazem parte do seu partido alguns bandidos. Como o José Disseu, que foi condenado pelo mensalão, está preso de novo, já tem uma nova condenação. Delúbio Soares, João Vacari Neto, eu nunca vi o senhor fazendo um discurso público condenando a prática dessas pessoas. Não é complicado, não é incoerente que alguém que defenda tanto a decência não venha a público desabonar a conduta dessas pessoas que fazem parte do seu partido? Eu já falei, André, várias vezes, de que no PT, se tem gente que eventualmente tenha cometido um crime e apurado e comprovado, está aí a justiça. Se está preso, tem pessoas que estão presas e para os que são acusados do PT, a justiça parece que está com um olhar mais firme, né? Nós temos uma série de pessoas acusadas em relação à Lava Jato que estão lá no Congresso Nacional e até agora não teve nenhuma decisão. Eu já me manifestei várias vezes em relação a essa questão interna do partido. E, lógico, eu não sou a favor da corrupção, acho que quem tiver envolvimento, tiver comprovado mesmo, não há nenhum problema. O PT tem 1,5 milhão de filiados. Então, se você tem algumas pessoas envolvidas, infelizmente você tem, como toda instituição, mas não é a maioria, são poucas. Eu repito, aqui no Amazonas, nós temos mais de 30 mil filiados no estado inteiro. Você não vai agora dizer, por causa dos erros de um ou outro, que o partido deva ser extinto, acabar, ninguém mais presta. Isso vale para todos os partidos. Eu sou da Igreja Católica, mas se tem um padre, eventualmente, que erra, eu não vou desistir da igreja por causa disso. Eu condeno aquela conduta, eu espero que tenha punição, da mesma forma, partido do mesmo jeito. Imagine que em todos os partidos a mesma situação, é feita de pessoas, né? Mas a gente tem que continuar insistindo, lutando. Nós temos que fortalecer os partidos políticos. Pois nós temos um excesso de partidos e as pessoas não sabem mais nem quem é quem, né? Dante. Candidato, falando da sua trajetória, né, somando a sua trajetória com essa imagem do PT de hoje, né, que está queimada, né, vamos dizer assim, o senhor acha que se tivesse em outro partido, o senhor conseguiria ter mais chance de um melhor desempenho nessa eleição? Não, com certeza não. Por quê? Porque todos os partidos têm um cacique. A pessoa só é candidato se o cacique, se o dono do partido permitir. No PMDB, a pessoa só é candidato se o Braga permitir. Senão, você não é candidato a nada, assim como pode colocar você para fora a qualquer hora. O PT tem uma dinâmica interna que permite exatamente a participação das minorias. Coletivos internos podem se organizar. Eu faço parte de um coletivo onde está o Valdemir José, vereador, o vereador Bibiano, o Praciano, né, o ex-deputado federal. Nós sempre fomos minoria dentro do partido, nos embates internos, mas na sociedade sempre fomos bem votados pelo reconhecimento do trabalho, pela dedicação, pelas lutas, né, a favor dos vários segmentos da sociedade, nas lutas sociais, movimentos sociais. Esse é o foco. Portanto, se eu não estivesse no PT, com certeza eu não estaria aqui sentado candidato a prefeito de Manaus, porque eu dependeria das bênçãos de um padrinho, de um dono do partido. No PR, quem manda é Alfredo Nascimento. Então, se alguém é candidato lá, é porque ele deu as bênçãos, porque ele é o dono do partido. Isso vale para todos. No PSD é o Almar Aziz. Senão, você não é candidato a nada. Não há processos democráticos nesses partidos. No PT, ao menos, a gente disputa e por isso que eu estou aqui candidato. Aruana, com certeza, está querendo, assim, doidinho para fazer sua pergunta. Tua vez, Aruana. Eu queria falar um pouco sobre contas públicas. A arrecadação, os números que a Prefeitura tem apresentado são questionados por vários candidatos de oposição. Eu queria saber do senhor, com o grau de transparência que a gente tem hoje na Prefeitura de Manaus, é possível ser preciso em relação a isso? O que é possível afirmar sobre esses números, sobre a arrecadação? Olha, as informações... Bom dia. Primeiro, muito obrigado pela pergunta. As informações em relação à gestão pública, ao orçamento, à arrecadação, são informações que obrigatoriamente têm que ser divulgadas. Eu tenho todas as informações em relação ao ano passado, aliás, até o mês agora de setembro, agosto, melhor falando, da arrecadação do município, dos gastos, aquilo que foi colocado à disposição na internet. Então, quanto ao volume de recursos que o atual prefeito dispôs para investir na cidade e administrar a cidade, não há dúvida que é maior do que o gestor anterior e o anterior àquele. Portanto, em média, chegou aos cofres municipais 14 bilhões de reais, e um volume maior do que o gestor anterior, porque você tem um crescimento também da arrecadação e da economia, não há dúvida.
O que está faltando hoje? Muito mais transparência. Manaus está, segundo o Ministério Público Federal, no rol das capitais com menor transparência. Onde é que está a falta da transparência? Na questão dos contratos, né, nos pagamentos, nas obras, nas licitações. São regras para que a população possa saber como o dinheiro está sendo gasto. E o dinheiro está sendo muito mal gasto na cidade de Manaus. E aí já vem um outro levantamento que mostra que Manaus está, entre todos os municípios do Brasil, na posição 4.100 e pouco em termos de ineficiência no gasto da saúde, da educação básica e do saneamento. Portanto, se gasta muito mal o recurso da saúde e da educação. Como não há transparência e como não há participação da sociedade, não há um acompanhamento, não há uma fiscalização adequada. Eu pretendo implantar, por exemplo, a Controladoria Geral do município para poder fazer o controle interno, assim como tem a Controladoria Geral da União, que o Lula criou e que ontem, na operação da Polícia Federal, para desmantelar essa quadrilha dentro do governo do Estado, dessas empresas terceirizadas na área da saúde, foi a CGU, ou seja, a Controladoria, que investigou o uso inadequado do recurso e fez o encaminhamento para as investigações. Então, a controladoria interna é necessária, assim como o orçamento participativo e os mecanismos de transparência. Nós vamos implantar. Hoje não tem, né, detalhado. Qualquer obra você não consegue as informações detalhadas para saber exatamente o que está acontecendo. Candidato, falando em números, o senhor na Assembleia Legislativa dos 24 parlamentares talvez seja o que menos gasta em relação à cota, né, o cotão que cada um dos parlamentares tem, abre mão do auxílio paletó. Como seria a sua gestão na prefeitura? De que cortes o senhor faria? Chegaria a reduzir alguma das secretarias, né? Hoje a gente tem 17. Exatamente. Nós temos que cuidar do recurso público. Lá na Assembleia, eu estou como deputado. Então, você tem a disposição para fazer determinados gastos. Ora, se você não tem necessidade, se você tem, portanto, planejado as suas atividades, você não precisa gastar todo aquele valor. Eu economizo da verba indenizatória, que é aquela despesa que o deputado pode realizar em viagens, em contratações, impressos, eu economizo bastante. O recurso fica lá na Assembleia. Auxílio paletó é um benefício desnecessário. Desde o início eu recusei em receber. Tem uma série de bolsas, tem outras situações que a gente não usa. Por quê? Porque nós precisamos economizar dinheiro público, temos que usar melhor o dinheiro público. Então, numa gestão municipal, vai ser a mesma linha. Eu acho que nós temos que, como dizem economês, né? No meu caso é economista, nós temos que otimizar os recursos. Nós temos que ver como um recurso que é pouco pode render mais em benefício da saúde e da educação. E isso passa pelas licitações, os valores exagerados ou superfaturados. Vou dar um exemplo, a questão das escolas municipais. Então, hoje o município tem 1/3 das escolas municipais são instalações alugadas. O deputado federal Paulderney Avelino ele foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado, enquanto ele foi secretário municipal de Educação, por essa razão, por esse superfaturamento dos aluguéis de imóveis. Então, nós temos que rever isso, além de construir escolas, que aí você vai depois deixar de pagar aluguel, e rever boa parte desses contratos. Mas o senhor é contra essa parceria público-privada? Não, não sou contra. Eu acho que nós temos que trabalhar para que você vai contratar eventualmente uma empresa, uma eventual contratação específica para alguma atividade, para prestar o serviço. Porque uma coisa é contratar serviços de manutenção, questão do custeio, a merenda escolar, você vai contratar produtos, serviços, etc. A outra é serviço, que é de responsabilidade do município, é a chamada terceirização. Eu tenho o seguinte, denunciado situações de terceirização que precarizam o trabalho. Mas tem várias outras situações que você pode fazer, mas tem que estar em cima. Você tem que pagar em dias para que o empresário também preste o serviço de qualidade. Nós queremos qualidade no serviço para a população, mas também não queremos estar gastando dinheiro à toa. Então tem que ter um rigor, né, nessas contratações, nos pagamentos, nos parâmetros de valores, para que a gente possa fazer muito mais com os 4 bilhões de reais, que é o orçamento hoje do município de Manaus. E se a economia melhorar, nós vamos ter recursos adicionais e isso, logicamente, vai ser revestido para investimentos básicos da infraestrutura. Adriane lhe perguntou sobre cortes, né? Isso. Cortes na prefeitura. Cortaria alguma secretaria? Nós temos que verificar a situação de cargos comissionados, porque hoje temos que valorizar os funcionários públicos. Nós temos que dar uma solidez maior para quem faz carreira. Nós temos na área da saúde e da educação planos de cargos e carreira.
mas boa parte dos outros funcionários na área de infraestrutura, de obras, de limpeza, administrativos, você não tem um plano de cargos. Tem funcionário recebendo R$ 415, que é o salário básico, e aí ele tem uns abonos. Mas para a aposentadoria dele fica apenas 400 e pouco, ou seja, ele vai receber um salário mínimo, quando ele poderia ter carreira, se aposentar amanhã com um valor maior, com a contribuição também da Previdência maior. Então nós vamos ter que cuidar dos funcionários nesse aspecto, e é claro, aí verificar estruturas que talvez possam ser alteradas para diminuir custos, mas serem cada vez mais operacionais, O senhor pretende serviço da população. fazer concurso público para alguma secretaria, candidato? Na área da educação, com certeza, nós precisamos para merendeiras, para auxiliares, também para professores e pedagogos, para fazer a complementação, que muitas escolas estão faltando. Nós temos que fazer concurso na área da saúde, talvez esse seja o maior, mais urgente, porque hoje 40% da cidade não é atendida pela atenção básica. Você precisa ampliar a rede de atenção por parte do município. O Estado, ele já tem há alguns anos uma atenção básica através dos CAICs e CAIMs, os SPAs e policlínicas, e que o governador estava querendo fechar. Então, quer dizer, fechando, você teria muito mais pessoas que precisariam ser atendidas na atenção básica municipal. E o município não investiu como deveria. Então, nós temos que ter um amplo programa de construção de UBSs, com recursos federais, a maior parte é recursos federais, e para isso tem que contratar funcionários, médicos, auxiliares, fazer concurso público. Nós temos que fazer concurso para dar mais segurança para o funcionalismo público e, a partir daí, claro, trabalhar a capacitação e a formação permanente desses profissionais. É a valorização do funcionário público. Nós chegamos, então, à metade da nossa entrevista. A gente vai fazer um intervalo comercial e volta daqui a pouco com a entrevista do José Ricardo, candidato à Prefeitura de Manaus pelo PT. Até já.